sejam muito bem-vindas ao nosso canal Mulheres de Fé e Superação. A ideia realmente é mostrar que Deus continua operando milagres, que Ele fez ontem, faz hoje e fará eternamente. E a minha querida convidada hoje, ela vai dar o depoimento que ela foi curada de uma doença que é conhecida como ossos de vidro. Aos olhos humanos é impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. Então eu quero apresentar aqui a minha querida Nina. Ela vai contar o que Deus fez na vida dela e para que a gente possa mostrar para as pessoas que elas têm que confiar, né? Tem que ter muita fé, continuar crendo, né? Exatamente. Isso. Então, Nina, eu queria que você falasse desde o início, né? Como que foi a sua história, como que descobriu, onde começou isso? Antes de mais nada, vou me apresentar, prazer. O meu nome original é Flauzina, né? Conhecida como Nina, para todos. E como eu já havia falado eu nasci com ossos de vidro, né? Eu nasci no estado de Pernambuco, Itaíba. E aí eu vim com 3 anos de idade aqui para São Paulo, com a minha mãe, né? Sim. E lá eu passei muito mal. E ninguém descobria, porque lá os recursos eram menores e lá eu tinha muita febre e acabou que nenhum médico conseguiu dar o diagnóstico, né? Foi quando houve a ideia da minha mãe me trazer para São Paulo para tentar descobrir o que era. No caminho passei muito mal, tive várias febres, por 3 vezes minha mãe teve que me socorrer, me levar no hospital, mas enfim, cheguei para honra e glória do Senhor, né? Cheguei aqui em São Paulo. E chegando aqui em São Paulo, minha mãe começou a me levar em alguns hospitais, só que os hospitais eles também não tinham alguns recursos. Eram hospitais menores, né? Uhum. E até que uma vizinha da minha mãe, num momento, ela lembrou do Hospital das Clínicas. Hospital São Paulo, clínica, e onde foi dado o meu diagnóstico foi no Hospital São Paulo, que foi o ossos de vidro, né? E por lá eu fiquei 3 anos da minha vida. Isso, que ano que era? Começou em 1997. Certo. Foi quando eu vim para São Paulo e aí foi dado o diagnóstico em 1998. Uhum. Aí você ficou 3 anos internada? Sim. Assim, na UTI mesmo foram 30 dias que eu fiquei no Hospital São Paulo. Na UTI foram 30 dias. E aí foram 3 anos entre idas e voltas para casa, né? E fazendo tratamento, fazendo fisioterapia, foram 3 anos, 3 anos e meio. Eu imagino o sofrimento da sua mãe, né? E eu costumo dizer que hoje ela é uma referência de fé pra mim, sabe, Nilva? Que bom. Ela é, assim, eu olho a história dela, o que ela passou comigo, porque não só tinha a mim, né? Ela tinha mais 2 filhas, uma inclusive 3 anos mais nova que eu, então assim, foi num curto espaço. E ela, né, deixou as bebês em casa porque ela tinha que me acompanhar. E a minha irmã mais velha acabou cuidando da minha irmã mais nova e foram dias muito difíceis, assim, pra ela. E em um bate-papo que eu já tenho com a minha mãe, ela enfatiza o quanto que isso teve crescimento espiritual pra ela também, sabe? O quanto isso fez ela crescer espiritualmente. Porque ela viu as maravilhas de Deus, sabe? Ela viu porque até então meu diagnóstico seria não andar. Não era pra mim andar. E a minha mãe é uma referência, né? Referência de fé, porque assim, quando ela não viu mais solução, né? Porque até então o meu diagnóstico era não andar.
Era não andar mesmo. Até para pentear um cabelo, eu gemia de dor. Então, eu não tinha movimento do pescoço. Eu não tinha como fazer esse movimento. Eu não tinha como levantar um braço porque eu gemia de dor. Então, quando eu tive meu diagnóstico no Hospital São Paulo, né? Eu fiquei lá por 3 anos. E aí fui começando a entender qual era a gravidade do problema, né? Que até então era uma febre, era uma dor. E ela não sabia qual que era a gravidade. E aí eu fui incluída no hospital, né? Na mesma sala que eu, tinha outras crianças com a mesma doença. E aí, um dos meus amiguinhos, a parte que mais me toca, assim, do que eu passei, que eu lembro, assim, eu lembro nitidamente. A parte que mais me toca da minha doença inteira foi no momento que ele era mais ou menos da minha idade. Tinha uma outra menina na sala, mas o menino, não me recordo o nome dele, ele veio a falecer na minha frente. Ah, meu Deus. E aí eu não sabia, né? Por ser criança eu não sabia, eu só vi, nitidamente tem na minha memória, ele virando os olhinhos e aí eu vi um monte de médico montando em cima dele, só não sabia o que estava acontecendo, né? Criança, eu não sabia, e uma médica nitidamente montou. Sabe o que é montar? Você montar em cima. Uhum. E ela ficava fazendo assim. Pra fazer a massagem, Exatamente. né? E aí foi quando eu escutei o bi. E eu lembro que eu tava deitada na maca, né? E eu tava olhando assim. E aí ela veio com um paninho branco e colocou na cabecinha dele, né? E aí eu falei, nossa... Porque até então era nós 3, né? Era eu, uma menina e ele. E aí eu acho que já comecei a me desesperar. O que tá acontecendo? Começou a ter noção. Exatamente, eu comecei a ter noção. E aí minha mãe veio, que ligaram pra ela vir, até então ela não estava comigo, né? Ligaram pra ela vir, ela veio. Aí eu lembro que quando ela chegou, assim, em frente à maca, assim quando ela chegou, eu só olhei pra ela e falei assim, mãe. Ela oi, eu falei, mãe, me leva pra morrer em casa? Porque ali eu comecei a ter noção, né? Porque assim, meu amiguinho, com a mesma doença que eu, não resistiu. Então, me leva pra morrer em casa. E ela, eu acho que ela tentou ser forte por mim, né? Eu imagino. Ela tentou ser forte por mim, mas ali as lágrimas dela veio à tona, assim. Ela não conseguiu segurar a emoção. E aí, essa é uma lembrança que mais nítida, assim, Marcou bastante. Marcou muito, muito, né? Também teve essa menina que estava comigo. Eu tive alta do hospital. E essa menina tinha 11 anos. E ela estava desde novinha lá. E eu tive alta, então eu tive alta com um pouco mais nova que ela, né? E minha mãe me conta que a mãe dela chegou até ela e falou assim, a minha filha tá aqui desde que nasceu e a sua filha já teve alta, né? O que você fez, né? Para que sua filha tivesse cura? E a minha mãe disse que abraçou ela, né? Chorou muito e falou, o Deus que fez o milagre na vida da minha filha vai fazer na tua também. Crê, né? E ela, chorando em lágrimas, falou, eu creio que minha filha também vai sair daqui. Hoje eu perdemos o contato, né? Mas eu acredito que Deus fez também, que o mesmo coração puro da minha mãe, ela também tinha, sabe? Eu acredito que Deus fez algo na vida dela. Porque eu imagino esse decorrer do processo, o quanto a sua mãe passou por situações, o quanto ela temeu também, Sim. Né? Mesmo tendo fé, mas a dor que ela passou, né, nesse Sim. processo, e aí teve força para abraçar essa pessoa, né, e dar essa palavra de fé, porque eu acho que é isso que a gente tem que
divulgar mesmo. Uhum. Que Deus pode, que Deus é o Deus que cura, que não há impossível para Ele. E me diz uma coisa, quando você saiu, né, nessa ocasião, você já estava curada? Não. Depois dessa minha saída do hospital, eu tive uma piora em casa. Eu tive uma piora, tive muita febre e minha mãe teve que retornar para o hospital. Só que nesse meio tempo de retornar, acho que ela já estava muito cheia de pressão, ela viu o quanto eu estava sofrendo, porque era muita dor até então, seria muita dor. E ela me colocou em cima de uma cama e falou pra conversar com uma conversa sincera com Deus, sabe? Quebrantamento. Falou, Deus, leva minha filha. Leva minha filha, eu não quero ver mais ela sofrendo. Não quero ver mais ela sofrendo. Eu quero que o Senhor faça o melhor na vida dela. Então, eu a amo, mas eu estou te dando porque eu não quero ver mais sofrer. Não aguento mais ver ela sofrendo. E aí ela me colocou numa cama, depois me pegou e me levou para o hospital. A partir daí, a minha melhora foi nítida. Eu já comecei a fazer as fisioterapias melhores, eu já comecei a não ter febre, eu já comecei a mexer os braços melhores, a andar, coisa que eu tinha muita dificuldade. Como Abraão, né? Quando ele entrega Isaac de coração, e aí vem o cordeiro. E aí a sua mãe, nesse momento, né? Ela teve essa entrega, né? Entregou você para Deus, para que Ele fizesse o melhor. Sim. E Deus, conhecendo aquele coração quebrantado, né? Uhum. Fez a obra. Fiz a obra para honra e glória dele. Por isso que quando o mundo diz para mim que eu não sou capaz, quando o mundo diz para mim que não tem solução, quando o mundo não vê, eu falo, eu sei de onde ele me tirou, eu sei de onde eu vim, sabe? Eu sei do que ele me tirou. Então, quando a minha fé tá desse tamanho, e eu lembro o quanto Deus fez na minha vida, aí eu me levanto e falo, meu Deus, obrigada, eu sou tão grata ao Senhor, tão grata pela segunda chance de vida que o Senhor tem me dado, sabe? Tão grata pelo que o Senhor viu, o que o homem nenhum homem viu, né? Porque eles falavam, se ela melhorar, ela não vai andar. E hoje eu tô aqui fazendo crossfit, correndo, sem dor nenhuma, eu não sinto dor nos ossos, eu não tenho dificuldade de mexer, eu não tenho dificuldade de andar, eu faço crossfit, levanto sempre na barra e faço corrida. E quando foi que os médicos jamais iam imaginar isso? E ele viu o potencial que nenhum homem viu. Então eu sei de onde ele me tirou. Pois é, mas acontece que Deus, quando Ele tem um plano, não tem doença, não tem nenhum problema que seja tão impossível. Aos nossos olhos, sim, porque nós somos limitados, né? Nós somos carne. Mas para Deus, Ele pode todas as coisas, né? E a sua mãe, nesse processo, imagino quantas vezes ela foi e voltou, e aí você também com outros irmãos. Eu imagino também a dificuldade dela deixar os outros correr com você. Nenhum deles tiveram esse problema, só você. Não, nenhum outro, só eu. E eu lembro que até hoje ela conta, porque minha irmã mais nova era muito bebezinha, né? E ela deixava com a minha irmã mais velha. E ela fala que um dia ela chegou do hospital e minha irmã mais nova tava roxinha. Ela falou, meu Deus, o que tá acontecendo? E a minha irmã mais velha chegou e falou assim, mãe, eu não sei o que tá acontecendo. Ela não tá mamando.
Ela não tá. Eu coloco leite e dou pra ela e ela não sai. Ela puxa, mas não sai leite. A minha irmã também muito inocente, né? Não tinha idade pra tudo isso. Minha mãe foi ver o que estava acontecendo. Aí ela pegou a mamadeira e o bico estava fechado. Ah, meu Deus. Tadinha. Ela falou que e a minha irmã passou o dia inteiro de fome. Imagina para um bebê. Chorava, roxa, não tinha mais nem voz de tanto chorar. Então imagina o quanto isso para uma mãe deve ser, né? O quanto isso você chegar em casa de um hospital, que não é fácil, né? Deixando uma filha que também não é fácil. Isso deveria doer no coração dela, deixar uma filha lá, né? E chegar e sua filha tá até fraca de ter passado fome, porque o bico da mamadeira estava fechado. E não dá nem pra culpar a outra, porque ela era criança. Inocente. Era inocente. É uma dificuldade muito grande, que muitas pessoas passam, porque não tem, às vezes, uma rede de apoio, Sim. né? E aí é obrigada a deixar a mais nova com a mais velha. E realmente ela não tinha idade suficiente para ter essa noção do que estava acontecendo, né? Então sua mãe sofrendo 2 vezes, 3 vezes, né? Porque são 3 filhos. São 3 filhas. E 3 mulheres, né? Sim, 3 mulheres. A mais velha é Flávia, né? É o do meio, Flauzina, e a mais nova, Fabrícia. E as suas irmãs hoje têm que idade? A minha irmã mais nova tem 29, a mais velha tem 38 anos e eu com 32. Olha só, você já tá aí curada há 20 e... 20 e alguma coisa. né? Porque você foi curada aos 9. Isso, entre 7 e 9 anos. E já aí foram vários anos, você aí forte, você aí como uma pessoa, vivendo uma vida normal, né? Quando os médicos haviam dito que você não andaria. Isso se você se recuperasse, você não andaria. Imagina, Deus não só te deu a vida, como Ele te deu vida em abundância, né? Sim. Porque Ele te deu uma vida plena, que você pode andar, correr, fazer os seus exercícios, né? Hoje você já tem uma filha, né? Sim, a Maria Eduarda, de 17 anos. Olha que maravilha hoje a sua mãe contemplar você saudável, com uma neta saudável, linda, que ela é também. Então, que felicidade, como é o nosso Deus, né, Nina? Ele é maravilhoso nos pequenos e nos grandes detalhes, né? Ele pode tudo mesmo. Ele é bom o tempo todo. E é isso, Nina, o propósito do canal, justamente, é que a gente alcance as pessoas e as pessoas vejam o quanto Deus é bom, o quanto Ele pode fazer. E a gente precisa ter o quê? Fé. Né? Fé. Precisa ter fé, porque quando a gente duvida, aí acontece como Pedro, né? Que afundou. Exatamente. Mas a gente confiando no Senhor, colocando a nossa vida no altar, como a sua mãe. Senhor, seja feita a sua vontade, né? Porque eu já... As minhas forças se foram, né? Agora que seja a tua, né? Que seja a tua vontade, que seja do teu agrado, que seja o que o Senhor decidir. Então, e às vezes é isso que Deus está esperando da gente, que a gente confie nele. Exatamente. Né? Porque nesse momento que ela falou, eu já busquei tudo, eu já fiz tudo, e até a minha fé tá aqui, né, abalada, mas assim, se é a tua vontade de levar a minha filha, então que seja feita a tua vontade. E nesse momento o Senhor fala, agora eu vi o seu coração, você realmente abriu o seu coração para mim, né? E é disso que a gente fala, né, Nina? Sim. Que não há outra possibilidade senão buscar a Deus, né? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Ele é tremendo.
é a melhor escolha da nossa vida, né? É, Quando a gente não tem mais... Quando a gente não vê mais até onde nós podemos chegar, quando você não vê luz no fim do túnel, quando a gente confia de coração, por mais que não seja o resultado que nós queremos, mas sempre há algo melhor nos esperando. Sempre há um mover de Deus, sabe? Por muitas vezes, ai Deus, eu queria dessa forma, eu queria esse emprego, ou eu queria dessa forma. E ele fala, não, é do meu jeito. E todas as vezes, o jeito dele foi melhor. é o melhor, né? É sempre o melhor, sempre o melhor. Como você falou, às vezes aquilo que a gente está vendo, aparentemente seria bom. Mas Deus tem um plano melhor ainda, Sim, né? E quando a gente confia nele, ele vem e nos coloca nesse lugar. Você também contou um testemunho, eu não sei se você quiser falar sobre esse testemunho, que também, como é uma mensagem de fé, e isso aconteceu com você, foi uma coisa que edificou a sua fé. sim. Então eu gostaria que você contasse esse testemunho, se você se sentir à vontade. Claro. Como eu disse, minha mãe sempre me ensinando muito sobre fé, sabe? E aí nós temos um vizinho, inclusive da mesma cidade onde eu vim, o nome dele, né, apelido dele é Lógico. E um certo dia ele se engasgou com carne. E aí ele já tinha um probleminha, né? E aí com esse engasgo, se agravou. Então ele teve que fazer uma cirurgia às pressas para tirar toda uma parte de dentro. E ele não poderia voltar a comer com a boca, porque haviam tirado tudo de dentro. Só através de sonda. Exatamente. Então ele estava comendo a partir de então através de sonda, né? E ele veio para casa só comendo com sonda. E o médico foi bem específico. Ele não pode comer com a boca. Ele tem que comer somente através de sonda. E minha mãe não ficou feliz com isso. Porque minha mãe era muito próxima a ele. E ele chegava na minha casa e falava assim, né, Lúcia, tem aquele cafezinho? O nome da minha mãe é Lúcia, gente. E aí ela serviu o café para ele. E isso marcou muito ela. E aí quando ele voltou para casa, ela falou assim, eu não me dou por satisfeita. Não me dou por satisfeita. Eu vou orar e ele vai comer com a boca dele. Eu não me dou por satisfeita dele comer por sonda. Ele comia com a boca, ele vai voltar a comer com a boca. E eu acho que depois de tantas orações, de tantos joelhos dobrados que foram há algum tempo, ela olhou para mim e falou assim, Flauzina, me ajuda a orar por ele. Me ajuda a orar por Lógico. Né? Eu tô orando, mas nada tá se fazendo. Me ajuda a orar por ele, porque eu quero que ele volte a comer com a boca, né? E eu naquele momento, como um ser humano, fraco às vezes de fé, e eu não falei pra ela, né? Mas eu pensei nitidamente ali, eu falei pra ela, pensei aqui comigo, falei, por que ela não ora por uma coisa que é viável, né? Por uma coisa que pode se fazer? Por que ela não ora por uma coisa que pode acontecer? Né? Já que isso aparentemente não iria não iria mais. acontecer. Né? O médico falou, ele não vai voltar a comer com a boca, ele vai voltar a comer só através de sonda. Aí pra você, naquele momento, você falou, isso é impossível? Isso é impossível. Por que ela não ora por uma coisa que é possível? Por que ela não gasta a oração dela por uma coisa que, né, que é possível? E eu olhei pra ela e falei, tudo bem, mãe, eu te ajudo a orar. Só que por dentro Deus conhece o meu sentimento. Ele viu que naquele momento eu falei pra ele. Falei, ela tem que orar por uma coisa que é possível. E hoje, pra honra e glória do Senhor, ele come com a boca dele. Ele voltou a comer. E aí, quando ela chegou em mim e falou assim, ai, então ele voltou a comer. E aí eu falei, voltou? Ela voltou. Eu falei assim, ele me ensinou. Ele mais que ensinou a ela que ele escuta as orações dela, como também me ensinou. Me ensinou que aquilo que eu vejo que não é possível, ele vê, ele faz, ele ainda faz.
Mesmo nos dias de hoje, ele ainda faz acontecer, ele ainda faz. Então, ele me ensinou muito ali. Muito, 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 muito. Pois é exatamente isso que a gente quer passar. Que parece que os milagres ficaram lá atrás na Bíblia, a gente lê, puxa, que lindo, que maravilhoso, Jesus ressuscitou Lázaro, abriu o Mar Vermelho, mas ele faz hoje. Só que nós, meros seres humanos, muitas vezes duvidamos, né? E aí é que está o poder da fé. O não duvidar, é crer. Você vê que a fé da sua mãe, ela foi tão intensa, ela acreditava que realmente ele poderia, e também não é para menos, né? Depois de você ter sido curada de ossos de vidro, né? Numa época em que era mais difícil, tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Sim. E ela viveu isso. Então, ela tinha certeza que se ela orasse, pelo lógico, ele voltaria a comer. E aí é que está o exemplo da fé. Esse é o poder da fé, né? Quem tem fé sabe que se passar pelas águas, elas não o submergirão, né? E se passar pelo fogo, ele não te queimará. Porque o Deus de ontem é o mesmo. Ele cura, ele nos cura, cura as feridas, né? Tanto emocionais como físicas. E é disso que o mundo está precisando, né? A gente vê tanto descrédito, tanta falta de fé. Sim. Então, esse exemplo, só aí agora você já me deu 2 grandes milagres, você me apresentou aqui. E é isso que a gente gostaria que as pessoas pensassem a respeito, buscassem mesmo ao Senhor, para que elas sejam tratadas, sejam curadas e cada vez mais outras pessoas sejam alcançadas, né? Sim. Por esse Deus maravilhoso. Amém. Amém. Querida, eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo a sua disponibilidade de falar a respeito. É um prazer enorme te receber aqui e eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo. Primeiramente, quero te agradecer também por lembrar de mim, lembrar do meu testemunho, acreditar nele, né? Sim, claro. Porque também é um ato de fé você acreditar no testemunho dos outros. Porque por muitas vezes o mundo lá fora, quando você vai contar isso para o mundo, a primeira coisa que eles falam, será que aconteceu mesmo? Então, quero te agradecer por acreditar, por me chamar, por estar aqui, sabe? Eu quero te agradecer imensamente. Nunca tinha aberto meu testemunho assim, mas do fundo do coração. E minha mensagem hoje é, por mais que o mundo fale que você não pode, ele está vendo. Ele vê o que você não vê e ele faz. Ele fez lá atrás em Abraão, em Ana, né? E ele faz o hoje. Então, creia, coloca a tua fé, não escute o que o mundo te diz, porque ele vai te desanimar por muitas vezes. Mas o meu Deus, o nosso Deus, ele é um Deus grande e vê tudo aquilo que nós não vemos. Então, creia. Eu quero agradecer muitíssimo e eu quero dizer que é um prazer enorme e eu quero que esse testemunho chegue a muitas pessoas, que elas sejam alcançadas, que elas sejam tocadas e que elas possam usufruir
desse Deus que é tão poderoso, que não existe problema maior que esse Deus, Amém. né? E que você continue essa fortaleza, essa mulher forte, perseverante, que você seja muito feliz, que Deus derrame sobre a sua vida toda sorte de bênçãos, viu? Ele não te curou à toa, Ele tem um propósito na sua vida. Amém. Então, quando eu penso que esse momento que a gente está aqui vivendo e compartilhando com as pessoas, é para que as pessoas vejam o que Deus fez e o que Ele faz, né? Amém. Nós queremos compartilhar, nós queremos que as pessoas sintam aquilo que a gente sente, né? Essa felicidade de crer nesse Deus e sentir a presença dele na nossa vida. Então, que as pessoas possam sentir isso e confiar que Ele pode todas as coisas. Se você está vivendo agora um momento difícil, uma situação de doença, uma situação de conflito, creia que Deus pode mudar a sua história. Amém. Deus pode mudar e Ele faz. Precisa ter fé, mas Ele faz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua, Nilva. Amém. Amém. Obrigada, querida.